Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos aí mais uma vez à casa do Senhor. Creio que o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te guiar, como até louvamos aí agora há pouco, que Ele venha guiar você aqui na terra para vencer e alcançar a vida eterna em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, vamos começar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Estamos aí para mais um culto abençoado em Eldorado. Amém, irmãos? Vencendo mais uma enchente aí, glória a Deus, amém? Maior é Deus do que os obstáculos, em nome de Jesus. Contrário aí, meus irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nós lemos um pouquinho, né? Meditamos na live, vamos recapitular e vamos entrar em matéria nova. Diz aí então: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Diga glória a Deus. Então olha só, irmãos, está dizendo aqui que vai vir provas para nós, e para a gente não se considerar como um pobre coitado, um sofredor, chega a dizer aí, como bem-aventurado, porque essas provas nós vamos vencer e vamos realmente mostrar que amamos o Senhor, e é para nós que Ele está realmente guardando a eternidade, a coroa da vida, amém? Está dizendo aí, Ele vai dar coroa aos que o amam, e os que o amam vão enfrentar os obstáculos, não vão desistir por causa de problemas, de dificuldades que enfrentar aqui na terra, ou até mesmo de desejos da carne, situações que a pessoa enfrente contrário à comunhão com Deus. Se ela ama a Deus, ela vai enfrentar esses obstáculos e vai alcançar a coroa da vida, amém? Então Deus te chamou por maior objetivo de todos, irmãos. Claro que aqui na terra Deus vai nos honrar, vai nos abençoar, mas o maior objetivo, o maior alvo de todos nós deve ser a coroa da vida, porque quando nós temos propósito, nós não desistimos. Se o nosso propósito não é a coroa da vida, qualquer obstáculo aqui na terra já faz a gente desistir, já faz a gente pensar, né, que não vale a pena, sei lá mais o que. Agora, quando temos um propósito, não, eu vou alcançar a coroa, eu amo Deus, então eu vou vencer as dificuldades e não vou desistir da minha comunhão com Ele, amém? E diz mais aí, ó, no versículo 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha só, presta bem atenção. E a ninguém tenta. Então, uma das coisas que às vezes tem pessoas que ficam falando por aí, talvez você já até viu, que elas dizem assim: Deus colocou isso na minha vida, Deus está me provando com isso, como se Deus fosse o causador da tentação e da prova. O que a gente acabou de ler aí? Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém. Ou seja, o responsável por essa adversidade, por essa tentação, na verdade, que você pensa em desistir, na verdade o culpado ou o causador disso é a tua própria carne. Então nós sabemos que no mundo vai ter aflições, né? Tudo originou-se lá na ação lá do diabo enganando Adão e a Eva, e eles caindo no pecado, entrou a maldição. Jesus veio para nos resgatar, mas não para viver mais
mais aqui na terra. O resgate foi para alcançar a eternidade. Aqui na terra vai ter aflições, vai ter lutas, e muitas vezes a pessoa desiste ou pensa em desistir, não enfrenta as lutas, não é porque Deus é o culpado, é porque muitas vezes a carne dela tende para o mal. Então Deus não é o culpado. Talvez você já viu pessoas dizer: Deus está me provando, Deus é o causador disso, Deus está fazendo isso para mim. Não é Deus, ninguém tenta, não é Ele que causa o mal na tua vida. Se está acontecendo, são coisas da vida, como Jesus diz, no mundo vai ter aflição, e claro que o diabo, ele vai usar de meios para tentar fazer você cair, qualquer um de nós cair. E aí que entra nós compreendemos como, que é o que diz aí na continuação, versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então o que é, o que nos atrai e nos faz tentar cair? É a nossa própria carne. Concupiscências são desejos carnais. Então você vê, leva aqui para o entendimento de uma armadilha, quando você é enganado, engodado e atraído pela sua própria concupiscência. Ou seja, que nem uma armadilha aí para um animal, você bota uma isca ali, para quê? Para enganar ele. Quando ele vai comer aquilo que atrai ele, ele é fisgado e preso. Sim ou não? Às vezes você diz: é Deus que está fazendo isso. Às vezes o culpado é a própria pessoa, e o diabo usa, nós podemos dizer assim, de artimanhas para tentar nos enganar e usar coisas que nos atraem. O mundo, o pecado, a prostituição, a vaidade, a avareza, enfim, você sabe, aquilo que atrai você. Chega até a dizer, e cada um é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Talvez você é atraído, por um pecado de prostituição, e o outro é atraído por um vício. Talvez você é atraído para mentir, para enganar, o outro é atraído por mágoas, ressentimentos, espírito de vingança, de ódio. Cada um é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então nós temos que ter no nosso coração o entendimento: a minha carne é minha inimiga, ela vai tender para o mal. Então a gente leva para o lado de pecados, e nós podemos levar até para o lado de lutas, Quantas pessoas ela enfrenta uma luta e ela logo já desaba, já desiste. Ela não é aquela pessoa que vai enfrentar os obstáculos e dizer: não, eu vou lutar, eu vou vencer, Deus vai ser comigo. Não, ela enfrenta o obstáculo, a carne dela já diz: não tem jeito, não adianta, tu não vai conseguir. E aí ela acredita e já desanima. Ela já entra lá numa preguiça para lutar, numa preguiça espiritual, cruza os braços diante das lutas, das adversidades, e isso é a carne querendo que a pessoa não faça, muitas vezes não vença e não faça a vontade de Deus. A carne luta contra o espírito, é o que a Bíblia diz. Então a carne que quer nos atrair e nos fazer cair. Se eu entendo isso, eu não vou culpar Deus, eu não vou culpar os outros, eu vou combater a minha vontade carnal para fazer a vontade de Deus e vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Diga para o teu irmão do lado aí: vença a carne, meu irmão. Diga para ele aí: vença a carne. Agora vira para ele e diz assim: vença o sono. Não deixe o sono te vencer. O sono também é a carne para você não buscar Deus. Quem sabe lá na hora do filme as bolitas estão instaladas lá na empisca. Se alguém se enfiar na frente, sai da frente que eu quero ver o capítulo, eu quero ver o filme. Aí para a palavra, já começa a roncar. Olha a carne aí, viu como a carne é terrível? Agora olha só o que diz mais aí, versículo
15, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então a concupiscência, que é o desejo carnal, então se nós deixarmos ele dominar e gerar esse pecado, está dizendo aí, vai trazer morte para as nossas vidas. Então eu pergunto para você, o que você quer na tua vida? Você quer as bênçãos de Deus, vida de Deus, ou você quer morte? Pergunta boba, mas é para a gente refletir. Ou você quer morte? Pastor, eu quero vida de Deus. Tá, qual o desejo que você tem obedecido? O desejo de Deus ou o desejo da carne? O que você tem feito para vencer a tua carne? Então, pastor, eu não estou fazendo nada. Então eu sinto lhe dizer que a carne vai dominar, e aí você vai perder a vida que Deus tem para você. Então, como está dizendo aí, nós não podemos deixar essa vontade da carne ser gerada, porque se ela for gerada, vai produzir morte, vai produzir destruição. Amém, irmãos? Então temos que vencer, lutar contra a carne e vencer. Se a gente parar para pensar, essa é a maior prova de todas. O diabo, o inferno inteiro não pode impedir a tua vitória, mas você, através da tua carne, entrega a vitória para o diabo. Porque você cede aos pecados, às tentações. Nós podemos ceder e entregar tudo. Ceder à dúvida, ao nervosismo, à impaciência, né? Porque queremos agora a resposta e não vem. A gente pega e joga a toalha, mete os pés pelas mãos e desiste. Deixa a carne dominar. Quando nós deixamos a carne dominar, estamos entregando a bênção na mão do inimigo. E ele pode então, como Jesus fala, roubar, matar e destruir. Cabe a nós não cedermos a essas tentações. Amém, irmãos? Agora eu quero mostrar para você outro texto que fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá dar um pulinho em Romanos agora. Romanos capítulo 6. Vamos lá no versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Olha o homem do réu, famoso, todo Eldorado conhece. Olha o que diz lá no capítulo 6, versículo 12. Diz aí a palavra do Senhor. Encontraram aí, irmãos? Romanos 6, versículo 12. Então, se eu sei que a carne gera morte, e é guerra contra, né, a carne que eu tenho que travar, eu tenho que tomar uma posição. Se eu sei que a vontade da carne gera morte, né, e a vontade de Deus gera vida, eu tenho que tomar uma posição. Amém, irmãos? Nós temos que tomar uma posição. E aí diz no versículo 12, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, aos seus desejos. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. Não é para obedecer aos desejos. Quando fala reine, reinar, antigamente, né, a gente vê que o rei, o que ele mandava era a lei, o que ele falava era a lei, não tinha história. O rei disse, acabou. Se o rei mandasse matar na hora, morria aquela pessoa, iam lá e matavam. Enfim, a palavra dele era ordem, né? Então traz isso para nós. Qual desejo tem reinado no teu coração? Né? Pense nisso. Tem reinado o desejo da carne ou o desejo de Deus? Tem reinado o amor ou o ódio? Tem reinado a paz ou a briga, confusão, discórdia? O que tem reinado dentro do teu coração? Está dizendo aí, não pode reinar mais o pecado.
Então a gente poderia ficar falando aqui vários exemplos em várias áreas, em várias situações. É casamento, é filhos, é na área financeira, na área, né, da saúde. É uma luta que você enfrenta. Pense, quando você está na luta do dia a dia contra as coisas que vêm, contra as situações, o que está reinando? O descontrole, a carne, o pecado, a vontade sua ou a vontade de Deus? Então, meu irmão, é até uma decisão. Quem vai reinar? É eu que decido. E aqui está dizendo: não reine o pecado, é para reinar a vontade de Deus. Amém? Diz mais, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Então veja só, se antes, em nome de Jesus, antes de conhecer Jesus, nós vivíamos segundo a carne, sim ou não? Antes de Jesus, amém? Em nome de Jesus, que seja mesmo antes. Amém? Antes você tinha vontade. Qual é a vontade que você tinha da carne? Diz aí. Você se apresentava como instrumento do pecado. Qual era a vontade que você tinha? Pastor, tinha vontade de brigar. Eu ia lá e brigava mesmo. Pastor, tinha vontade de fazer umas intrigas. Gostava de falar mal de um do outro, depois assistir o circo pegar fogo. Pastor, a vontade que eu tinha era de ir no bailão, ia lá e ia. Pastor, tinha vontade de beber, até caiu, ia lá e bebia. Pastor, tinha umas maldades dentro de mim, dava vontade de pisotear numas pessoas, eu ia lá e pisava, pastor. Você tinha desejos, vontades da carne, sei lá, preguiça, pastor, não queria fazer nada. Ia lá e não fazia nada e queria que as coisas acontecessem. Quais eram os pecados que dominavam? A mágoa, enfim, está dizendo aí, como você se apresentava para isso, agora você vai se apresentar para Deus. E se isso produz morte, agora você vai se apresentar para Deus e vai trazer a justiça de Deus na tua vida, que é o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas se enganam com a religião, com até, podemos dizer aí, a filosofia, ou a maneira de se pregar hoje em dia o evangelho, vem cá que eu vou te abençoar, não precisa fazer nada. E aí a pessoa continua dominada pela carne, e aí alguém vai lá e promete, por causa de uma oração, mudar a vida dela, ou sei lá, derrama um óleo lá na cabeça, faz lá um ritual religioso, só que lá fora ela continua dominada pela carne. E isso vai trazer justiça? Eu posso derramar aqui, fazer uma piscina de óleo, trazer óleo de Israel diretamente lá, do Monte das Oliveiras, fazer uma piscina de óleo aqui, todo mundo entrar na piscina, mas se lá fora continuar a carne dominando, está dizendo, a carne vai reinar, vai trazer morte. Você está compreendendo? Então não adianta a gente se enganar e achar que apenas um ritual vai resolver a nossa vida. Nós temos que tomar uma posição. Quem vai reinar no meu coração? As mágoas, os ressentimentos, a tristeza, o engano, o que vai reinar? Pastor, eu tive vontade e fiz. Quer dizer, então a carne vai continuar te dominando? Não, tem que reinar. Nós temos hoje que se apresentar para Deus reinar em nosso coração. Diga glória a Deus. Diz mais aí, versículo 14. Pastor, é fácil, não é guerra. Diz aí, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Amém, irmãos? Então às vezes tem pessoas que ela usa o passaporte do sangue de Jesus para ela pecar.
E aí ela diz: ah, mas o sangue de Jesus me perdoa. Aí ela faz as coisas erradas: ah, mas Jesus vai me perdoar, porque o sangue dele vai me perdoar. Só que esse pecado que ela diz que o sangue vai perdoar, está reinando na vida dela. E uma coisa, meu irmão, é você falhar em algum momento. Uma coisa é você errar em algum momento. Outra coisa é esse erro reinar na tua vida, dominar a tua vida. Quem está compreendendo, pastor? Então às vezes a pessoa diz: ah, eu brigo mesmo, ah, é o meu jeito, ah, mas Jesus me perdoa. Mas eu brigo hoje, amanhã, depois de amanhã, estou sempre com raiva, sempre irado, sempre, né, com coisa ruim no meu coração. Opa, isso está reinando em mim. Então Jesus não vai me ajudar se eu não tirar esse domínio desse mal da minha vida. Inclusive Jesus morreu para nos libertar desse domínio. Amém, irmãos? Então eu tenho que começar a orar para esse pecado não reinar na minha vida. Eu tenho que começar a orar para que reine a vontade de Deus. Então diz aí que o pecado não pode reinar mais em nós. E nós temos que tomar uma posição diante disso. E até ele faz menção: nós vamos então deixar o pecado dominar, reinar, porque nós estamos na graça e não mais na lei. Ele diz: de modo nenhum. Ou seja, não pode reinar, não pode continuar dominando a nossa vida. Amém, irmãos? Diz mais, versículo 16: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então é decisão: do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você vê que fala sobre se apresentar a Deus ou ao pecado. Então lembra do início que fala de reinado. Lembra lá de Tiago, que a gente leu lá, que fala sobre nós vencermos os desejos carnais, né, fazendo a vontade de Deus, vencendo as provas. Então, para quem você tem se apresentado? Hoje você está aqui, em nome de Jesus, né? Nós estamos aqui para nos apresentar a Deus. E Deus, eu quero te servir. Sim ou não, irmãos? Você vê que está falando aqui: aquele a quem eu me apresento, eu sirvo Ele. Quantas pessoas acham que servir a Deus é botar uma gravata, ter um uniforme, né, de igreja, ter lá uma posição dentro da igreja de obreiro, de diácono, de pastor, de bispo, de não sei mais o que adianta a pessoa botar ali um uniforme, um cargo, quando a carne dela está dominando? O que domina lá às vezes é uma vaidade, é um ódio, é um agir lá errado, enfim. Não é isso que mostra quem serve a Deus. Não é um cargo. Não, pastor, aquele lá é servo de Deus. Eu lembro até de um exemplo, o Espírito Santo me tocando, de um caso até que me falaram de uma pessoa, familiares e pessoas que conhecem ela, aonde viram que essa pessoa fora todo mundo dizia que ela era uma bênção, mas dentro da família diziam que ela era um demônio, usavam inclusive esse tipo de expressão. Então você vê, essa pessoa estava servindo de aparência e dentro de casa estava fazendo coisas que chegaram a intitular como demônio. Então você imagina, será que ela fazia pouca coisa? Será que eram coisas normais, falhas normais, se chegava a expressão de demônio? Então não adianta eu estar achando que servir a Deus é colocar um cargo, né, colocar uma roupa. Servir a Deus é no meu dia a dia fazer a vontade dele, praticar o perdão, o amor, é a intimidade com Deus, é procurar agir fazendo bem, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou.
Senhor. Então eu tenho que me apresentar. A quem eu vou servir? Não, pastor, eu quero servir a Deus. Então se apresente a Deus, como está dizendo aí, obedeça a Ele, e você vai trazer a justiça, que são as bênçãos de Deus para a tua vida. Agora, se você se apresentar à carne, chega a falar aí, você se torna servo daquele que você obedece. Se você servir a carne, a vontade da carne, pastor, eu tenho vontade de vingança, pastor, eu tenho vontade de fazer coisa errada. Se você se apresenta a essas vontades e pratica isso, você vai trazer morte para a tua vida. Então é decisão, para quem eu vou me apresentar. E claro que a gente sabe, né, irmãos, que por mais que a gente se apresente a Deus, ninguém aqui é perfeito. Ninguém nunca será perfeito, nós não vamos ser perfeitos. Agora, uma coisa eu procurar fazer a vontade de Deus, que Ele reine na minha vida. Outra coisa é eu deixar o pecado reinar e não me importar com nada, continuar me deixando ele dominar. Então eu tenho que tomar uma posição. Não, hoje quem sabe até eu falei, pastor, não queria ter brigado com alguém, fui lá e briguei, falei coisas que não devia. Tudo bem, hoje você fez isso, se arrependa, busque a Deus. Senhor, eu me apresento aqui a Ti, me ajuda a consertar o meu erro, a apaziguar, a trazer as pazes. Eu oro por essa pessoa, eu libero perdão, enfim, eu tomo uma atitude. Agora, se eu continuo com aquela mágoa, eu continuo avante naquele erro, de não reconhecer, o meu pecado, a minha falha, e tratar de obedecer a Deus, então, meu irmão, eu estou sendo dominado pela carne. Então a carne que está dominando a minha vida. Então eu tenho que tomar posição. Eu sirvo a Deus, então eu vou servir a Deus quando eu perdoo, quando eu faço bem, quando eu oro por alguém. É no dia a dia que eu vou mostrar que eu estou servindo ao Senhor. Diga glória a Deus. Diz aí mais, versículo 16, Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Diga glória a Deus. Então veja que ele louva a Deus. Por quê? Porque eles aceitaram de coração a doutrina de Cristo, a palavra de Jesus. Eles aceitaram irmãos. Então nós temos que colocar no nosso coração a palavra, o ensinamento, e ver se realmente nós estamos aceitando de coração. O que é aceitar de coração? É de verdade. É eu realmente chegar, eu não consigo perdoar Jesus, então me ajuda a perdoar. Eu quero aceitar de coração, a misericórdia. Eu quero ser um praticante da misericórdia. Amém, irmãos? Só que tem pessoas que ela ouve sobre perdão e diz: isso aí eu não vou fazer. Eu não perdoo mesmo. Eu não vou perdoar, e eu vou até ficar aqui com vontade de ver a desgraça dessa pessoa. Quer dizer, ela não faz a vontade de Deus e continua fazendo a vontade da carne. Ou seja, não está servindo a Deus, mas ela quer a justiça de Deus se cumprindo na vida dela. Ela quer Deus abençoando a vida dela, mas continua dominada pela carne. Você está compreendendo? Eu estou usando esse exemplo, mas leva para todas as áreas. É espiritual, é familiar, Qual é a tentação? Como a gente falou, cada um é tentado e atraído, pela sua carne. Pastor, eu sou atraído a não orar, a só ficar dormindo, a não orar, a não buscar Deus, a fazer só a minha vontade, que é lazer, é festa, é coisas do mundo, e não quero saber
muito assim de ler a Bíblia, de orar, dessas coisas. Bom, é a tua decisão. Você sabe que tem que servir a Deus. Servir a Deus é alimentar a tua alma, é alimentar o teu espírito com a palavra, com o Espírito Santo. Então cabe a você. Você serve à vontade da carne ou serve a Deus? Quem está compreendendo, pastor? Então é decisão. Eu me apresento àquele a quem eu quero servir. Então eu vou me apresentar a Deus e Ele vai dominar a minha vida. Agora ele diz que essas pessoas estavam aceitando e fazendo isso de coração. Então pense bem, né? Analise, reflita. Eu tenho aceitado a palavra de coração, a mensagem de Cristo eu tenho colocado no meu coração, e entendido e praticado, ou é aquela coisa assim, tem que fazer, né? Mas eu vou continuar fazendo a minha vontade. Tem que orar, né? Tem que perdoar, tem que ser bonzinho, né, pastor? Mas eu não vou ser. Isso não é de coração. Você está falando, você sabe da vontade de Deus, mas continua servindo a vontade da carne. E o que gera isso? Morte. É o que a gente está vendo aí. Diz mais aí no versículo 18: pastor, eu não consigo vencer a carne. Diz aí: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então Jesus morreu, meus irmãos, para nos libertar do pecado, para nos libertar do domínio, do reinado do pecado. Perfeito nós não seremos, como a gente já explicou. Agora Jesus morreu para nos libertar. Qual é o pecado que está te aprisionando? Qual é o pecado? Como ele diz aí, livres do pecado. Qual é o pecado que te aprisiona? Pastor, o pecado que me aprisiona é a avareza. Pastor, o pecado que me aprisiona é a vaidade. Eu me acho superior aos outros, eu quero ser mais do que os outros. Pastor, o pecado que me aprisiona é a mentira, o engano. Eu não consigo, pastor, quando eu vejo eu estou mentindo, estou enganando, ou estou falando coisa que não é verdade. Qual é o pecado que tem dominado, que você diz, eu não consigo largar, pastor? É a bebida, é o cigarro, é o vício que eu não consigo largar. Pastor, eu não consigo deixar de fazer isso. Está dizendo aí, você foi chamado para ser libertado deste pecado. Então cabe a você falar com Deus e dizer, Senhor, eu não quero mais ser dominado. Jesus, eu me apresento aqui para o Senhor me reinar na minha vida. Eu não quero mais que essas coisas reinem na minha vida. Então eu tomo uma posição diante de Deus, para que então a justiça venha se cumprir na minha vida. Diga glória a Deus. Não adianta eu querer as bênçãos se eu ainda sou dominado pela carne. Se eu realmente permitir Deus reinar na minha vida, então as bênçãos me alcançarão. Diga glória a Deus. Diz aí mais, versículo 19, né? Olha aí como tem a fraqueza da carne, Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é o que, irmãos? A morte. Então veja que ele fala, ele chega a dizer, eu falo como homem, pela fraqueza que nós temos, e eu estou mostrando para vocês, vocês serviam a vontade da carne com tudo, e agora, sirva a Deus, faça a vontade de Deus, porque esse ato de servir a carne, as coisas erradas, ao mundo, ao pecado, à maldade, esse ato traz morte para as nossas vidas. Eu até estava analisando, meditando aqui, né, irmãos? O que faz, por exemplo, vamos falar está falando aqui de alguém servo do pecado e que traz morte.
O que faz, por exemplo, um pai de família ser dominado por um vício, né? Pelo álcool, né? Vamos dar esse exemplo, e aí destruir lá a sua família, né? E aí muitas vezes você vê a destruição de um lar por causa de um vício do álcool, que é um pecado que aprisionou aquela pessoa. Você está compreendendo? Quantas pessoas permitem, né, que um adultério, uma destruição venha acontecer ali no casamento e destruir a família? E aí você olha, é um vício, é um pecado de prostituição, é um pecado lá que dominou a vida dela. E qual o resultado desse pecado? Morte, destruição. Aí vai casamento abalado, filhos abalados, toda destruição que acontece, né, numa família por causa de uma pessoa, né, ou de alguns, né, vai saber, de cada caso é um caso, de pessoas que elas cederam ao domínio do pecado, e aí trouxeram essa morte, essa destruição. Então olha só o que está dizendo aí, e ele chega a dizer que nós ainda somos, né, irmãos, pessoas que se envergonham desse domínio do pecado. Então pense nisso, não responda para o pastor. Você tem se envergonhado daquilo que um dia você permitiu dominar a tua vida? Ou você não tem vergonha disso? Ah, pastor, eu sei que Jesus entrou na minha vida e tal, mas eu ainda gosto daquele viciozinho, daquela prostituiçãozinha, daquela mentirinha, daquela maldade. Eu não dou bola para essas coisas, pastor. Eu ainda não tenho tanta vergonha disso, né? Ou seja, ele diz aqui que nós nos envergonhamos dessas coisas. Ou seja, nós sabemos que aquilo é errado e trouxe consequências de morte para a nossa vida. Quantas pessoas estão destruindo a sua vida, trazendo maldições por causa das suas atitudes da carne, deixando a carne dominar. Nós vamos colher morte. Agora, como que eu vou vencer? Olha o que diz no versículo 22. Mas agora com Jesus, libertados do pecado e feitos o que, irmãos? Servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. Então você foi chamado para ser servo de... Lembra do que a gente leu ali? Eu decido a quem eu sirvo. Se eu servir o pecado, Ele é o meu Senhor. Se eu servir a Deus, Ele é o meu Senhor. Então você vê que servir não se fala de paredes de igreja. Servir a Deus, ser servo de Deus, não significa botar um uniforme, pregar uma palavra lá que todo mundo né? Ou fazer lá uma oração que todo mundo fica lá babando, né? Ai, que emoção, que todo mundo chora. Ah, esse é um servo de Deus. Ser servo de Deus é ser liberto do pecado, do domínio da carne e procurar fazer a vontade de Deus. Não é ser perfeito. Vai ter momentos até de falhas como ser humano, só que você não vai permitir que essas falhas reinem na tua vida. Você vai decidir, quem vai reinar é Jesus na minha vida. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, Deus quer que você seja servo de Deus. Agora pense, se você colocar esse propósito, eu vou servir a Deus na minha vida, no meu dia a dia, vou servir a Deus plantando aquilo que agrada a Ele. Meu irmão, você vai ser servo de Deus e o seu Senhor vai ter responsabilidade com a tua vida. Diga glória a Deus. Até fala aí sobre recompensa, ó. Diz aí para a gente encerrar agora e já orar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, qual é o salário do pecado? Veja que está falando aí sempre servo, Senhor, aquele que eu me apresento para servir. Então está se falando sempre de ter um Senhor. O que o Senhor carne vai trazer para você? Morte.
Agora, o que o Senhor Deus vai trazer para você? Justiça e vida eterna. Diga glória a Deus. Agora cabe a nós, quem que eu quero que seja o meu patrão? Quem que eu quero que seja o meu patrão? Ah, pastor, é a minha vontade. Então você vai colher morte. Inevitavelmente você está trabalhando para a carne, para satisfazer a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades. Então você vai ter o salário, que é a morte. Agora, se você trabalhar, é difícil, é guerra, vai dar vontade de não fazer a vontade de Deus, vai vir vontade de não perdoar, de não fazer o bem, de não orar, mas você diz: eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus. Então, mesmo que a minha vontade não seja, eu sei que a vontade de Deus é, então eu vou fazer a vontade dele virá a tua recompensa. Assim como o pecado traz o salário, que é a morte, traz isso ao contrário. Qual é o salário que Deus tem para você? Vida. Como Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É vida e vida eterna. Diga glória a Deus. Então, irmãos, mediante sabendo disso, do início que a gente falou, existe a carne, tentações, vai vir lutas, é a nossa própria carne, não é Deus que coloca desejos e vontade de desistir, de medo, de dúvida, é a própria carne que deseja desistir, que deseja um caminho torto. Então, sabendo disso, eu tenho que decidir que não venha mais dominar a carne, que não venha mais o pecado reinar, mas que reine a vontade de Deus. Eu tenho que tomar uma posição. Se eu permitir, que Deus reine, o meu salário, a minha recompensa vai ser vida e vida eterna. Amém, irmãos? Então tenha essa certeza no teu coração, para garantir que Deus te abençoe. É você lutar para servir a vontade dele, acima da tua, acima do mundo, acima de qualquer coisa. Lute, vença as provas, que Deus vai ter compromisso contigo. Lembre-se, você fazendo a vontade dele, você não é qualquer um, você é servo do Deus Altíssimo. Você não está servindo a tua vontade, ou a uma religião, uma igreja, um pastor, não. Você está servindo a Deus, a Bíblia, a palavra. Então ele vai ter compromisso com você. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Quem que você serve, Ah, pastor, eu tenho meu patrão lá, Vou dar um exemplo bobo, mas só para entender. O meu patrão lá, eu trabalho para ele, mas eu vou lá no patrão do meu amigo para cobrar o salário. É assim que funciona? É qualquer outro patrão que vai pagar o salário? Não. O patrão que eu trabalho, é ele que vai me pagar o salário. Para quem você tem trabalhado? Quem tem reinado na tua vida? Para quem que você se apresenta e diz: Deus, para Deus, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Então ele é o teu Senhor, ele é o teu patrão, dele virá a tua recompensa. Agora, se você diz: eu vou fazer a minha vontade, então não cobre de Deus. Tem gente cobrando de Deus algo que ela não está fazendo. Ela cobra a Deus. Por que Deus? Por que isso? Por que não muda a minha vida? Por que isso não acontece? Por que as coisas não melhoram? E Deus fala: porque você está trabalhando para a carne. E o salário da carne, o salário do pecado é a morte. Se você trabalhar para mim, fazer a minha vontade, então o salário vai ser justiça, vai ser vida, vai ser o melhor de Deus sobre todos nós. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no coração. Vou pedir para a pastora botar ali a música Eu Estou Correndo, se tiver, ou aquela outra também. Pode ser a outra também, que vai valer a pena. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, neste momento, nós aqui na tua igreja, os irmãos também através do Facebook, neste momento estão assistindo, ou em algum momento irão assistir, e o nosso objetivo aqui é esse, Pai, é nos apresentar ao Senhor, para ser servo de Deus, para não servirmos mais a nossa carne, ao pecado,
servindo as coisas do mundo. Nós temos que entender, Pai, que servindo a carne ao mundo, nós vamos trazer morte, vamos trazer destruição. E a verdade é que muitos têm destruído a sua vida, têm destruído a sua família, porque têm servido aos prazeres, às vontades da carne, às coisas do mundo, Pai. Então vem agora, Espírito Santo, neste momento, fazendo uma limpeza espiritual na nossa mente, no nosso coração, pois nós estamos decididos que o Senhor reine no nosso coração. Então tudo que está tentando nos aprisionar, nos escravizar, Pai, que o Senhor liberte esta pessoa de toda a escravidão espiritual, toda a escravidão do medo, da dúvida, da incerteza, do desânimo, da tristeza. Meu Deus, eu não sei quais são os sentimentos que talvez tenha aprisionado esta pessoa, o desespero, o nervosismo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para arrancar todo esse sentimento de depressão, de frustração, quem sabe aquele sentimento de vaidade, de orgulho, de arrogância, de soberba, de se achar superior, que é o desejo da carne, quem sabe a avareza, o desejo pelo dinheiro, o desejo pelas coisas materiais. Então vem agora, Senhor, fazendo uma limpeza espiritual no nosso coração, arrancando de nós tudo que te desagrada, sentimentos ruins, de vingança, todo o mal, do alto da cabeça, a planta dos pés, na nossa vida, no nosso coração, que em nome de Jesus, todas as trevas, todas as tentações, domínio da carne, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que saia, e saia, e saia, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, e que reine neste momento, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Oh, diga para Deus, Senhor, eu não quero ser prisioneiro, Senhor, da minha carne. Eu não quero ficar aprisionada, Senhor, naquilo que não vai me levar a nada, naquilo que só vai atrapalhar, Senhor, o Teu plano para a minha vida. Diga, Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero ser Teu. Diga para Ele de todo o teu coração, igreja. Senhor, eu me entrego completamente para Ti, Senhor. Reina a Tua vontade sobre mim agora, meu Deus, porque a partir de hoje, Senhor, que o Teu povo, meu Deus, venha deixar o Senhor dirigir a sua vida, venha deixar o Senhor guiá-lo, Pai. Então tenha liberdade agora, Deus. Venha com o Teu poder agora, venha com a Tua presença dominando este coração agora, entrando, fazendo morada. Por enquanto o Senhor faz a morada em nós, Senhor, nós podemos reinar, nós vamos prevalecer na Tua vontade. Então vem, Espírito de Deus, agora. Chame pela presença dEle, diga, vem, Espírito de Deus, sobre mim. Oh, aleluia, Pai, nós determinamos, Senhor, que todo domínio do pecado vá embora, que todo domínio da carne caia por terra. O Senhor diz que nos libertou do domínio do pecado. Então vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e traz a libertação na nossa alma, traz a libertação no nosso coração, Pai. E aqui agora nós nos apresentamos a Ti, Jesus, para servirmos ao Senhor como servos de Deus. Servo não é aquele que veste o uniforme ou tem um cargo na igreja. Servo é aquele que serve a Tua vontade, não serve mais à carne, aos prazeres do mundo, ao pecado. E é isso que nós queremos, Pai, é servir ao amor, à paz, à misericórdia, à santidade. Queremos servir ao Senhor, a Tua vontade, queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Queremos ser provados e aprovados e alcançarmos, Pai, a vida eterna, a coroa da vida eterna, Senhor. Então vem, Espírito Santo, vem capacitando cada um dos Teus filhos agora. Coloque a mão no teu coração neste momento, meu irmão, minha irmã. Apresente a tua vida a Deus agora.
mesmo que você não tenha conseguido servir a Ele, diga isso para Ele, diga: Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu quero fazer a Tua vontade, eu me apresento a Ti para que o Senhor reine. O Senhor disse que me libertaria do domínio do pecado, o Senhor disse que me libertaria da vontade do pecado, da carne. Então me ajuda, Jesus, me liberta e vem reinando em meu coração, vem reinando na minha vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias, aleluias. Faça a tua oração a Deus agora, se apresente a Ele, diga: eu quero te servir, me ajuda a te servir, me fortalece, Senhor. Compreendo os teus caminhos. Faça a tua oração, busque o teu Senhor neste momento. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Oh, nos entregamos a Ti, Senhor. me sustentas em minha dor, Ele nunca vai nos deixar só, creia. e me leva mais perto de Ti, mais perto dos teus caminhos. Maravilhoso Deus, aleluia. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, Chame por Ele, diga: que vai valer a pena. diga: eu creio, Senhor. Vale a pena vencer a carne, vale a pena se esforçar para agradar o teu Senhor. Diga não para a carne, não para o eu, não para o pecado. Vai valer a E nós vamos declarar na eternidade: valeu a pena, foi luta, foi guerra contra a carne, mas valeu a pena. Aqui na terra já vamos experimentar o quanto vale a pena, e vamos experimentar aqui na terra e por toda a eternidade. Vale muito a pena servir a Ele. Coloque Ele como teu Senhor. palavras te Ele é o teu Senhor. Aleluias. me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos teus caminhos. Poderoso Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi Declare com fé. que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei Vale a pena ser fiel, vença a carne, vale a pena. que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você
vontade do Senhor. Aqui na terra já vamos experimentar o quanto vale a pena e vamos alcançar a glória eterna, Pai, pois o Senhor preparou a coroa para aqueles que te amam, para aqueles que realmente colocam o Senhor como seu Senhor, como seu Rei, como seu Deus. E aqui estamos para nos apresentar a Ti, Senhor, e te servir de todo o nosso coração. E você que está aqui para servir ao Senhor, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem bonito. Glória a Deus.